Olá, meu nome é Felipe Rechamarek, da turma M1. Essa aqui é a resolução do LeetCode 775, Global and Local Inversions. Com observação, não consegui terminar a atividade durante a aula, finalizei a implementação agora no final de semana. Basicamente, o trabalho consistia na resolução ali do problema do LeetCode 775, em que a gente deveria verificar se o número de pares globais e pares inversos eram iguais, retornando true ou false, utilizando a estrutura de árvore AVL que o senhor nos apresentou. Bom, a inversão global existe um par IJ e quando o índice ali de J for, quando o J for maior que I e o índice de I for maior que o número J, é um par global. É uma inversão global. E é uma inversão local quando existe um índice I e esse I for maior do que a posição, do que a próxima posição, né? Na solução foi utilizada a árvore AVL, utilizando ali a função tamanho para permitir contar de maneira eficiente ali quantos elementos foram inseridos. A complexidade foi definida em O, n de log de n e espaço em O, n. Aqui eu tenho o submit da minha segunda versão do código. Bom, primeiramente aqui vou te mostrar a parte em aula. Não mexi em nada que o senhor tinha me dado, né? Mas aqui eu tentei primeiramente alocar o primeiro nó, que foi um erro, né? Eu criei aqui a parte do global e do local para fazer espécie de contador. Aí um for que percorria o vetor, né? Eu sabia que eu deveria inserir, só que eu tenho muita dificuldade em árvore e eu não consegui fazer a parte da implementação, da parte do contador. Apesar disso, eu identifiquei ali, pela resolução do senhor, como fazer por ON a parte do local e aumentar o contador. O que eu coloquei aqui no final também foi algo básico, né? Para caso o número de global e de local fosse igual, retornava verdadeiro. Senão ali só retornava um falso. Bom, para a parte aqui do código, eu fiz logicamente aqui a função da permutação ideal e também uma parte de contar maiores. Aqui, criei uma raiz, a mesma coisa com o global e com o local. Aqui embaixo eu inicializei depois com zero. Aqui um int i pro for, para ficar bonitinho. Aqui, caso a fosse zerado, né, para retornar verdadeiro, porque aí seria logicamente igual, porque estaria vazio o vetor. Aqui eu aloquei o primeiro caminho para seguir uma linha do que eu tinha feito no código em aula, mesmo isso sendo... Acabou se tornando correto, mas poderia ter feito de uma maneira diferente. Mas basicamente, por eu ter alocado aqui, primeiramente, eu tive que começar pela posição 1 e indo até o final do vetor. Aqui, como eu inicializei em 0, comecei o global para contar os maiores, que é a função que eu vou apresentar depois. E aí, após isso, eu inseria na árvore AVL da maneira que o senhor já tinha predisposto para nós. Bom, aqui está minha função de contar maiores, que ela inicia com o total, inicialização com o total. Aqui é uma condição de parada da recursão para ver se chegou no final de um nó. E aqui vai ter um if. Se não cair nesse if, vai ter esses dois cálculos de total que eu vou explicar aqui com um exemplo que eu acredito que seja uma maneira mais lúdica. Por exemplo, aqui, imaginamos que o valor seja 4, né? Porque nesse contar maiores aqui eu coloquei o nó da raiz e o valor que vai ser analisado. Então a gente quer saber quantos números são maiores que 4. A gente vai chegar aqui, não vai estar na condição de parada da recursão, e aí a gente vai ver. Esse valor é maior do que o valor, vamos dizer que o valor atual seja 6, né, aqui. Esse valor de 4, ele é maior
do que esse valor 6? Não, não é. Então ele não vai cair nesse if. O que vai acontecer? Ele vai vir para total. Total é igual a tamanho da raiz direita mais 1. Aqui está o tamanho, que basicamente ele vai me retornar quantos, a partir da direita daquele nó são. Quantos valores tem na direita daquele nó, né? Aqui nesse caso, vai ser. Estamos no 6, o 4 é menor. Então, a partir do 6, a gente tem o 9, tem o 7, tem o 10. Ou seja, aqui para não me perder, temos 3. Só que a gente tem que contar o 6, que é o valor do nó atual, vai ser 1. Então, na real, a gente tem 4. 4 valores a gente tem certeza que são maiores que o 4. Ok? Aí, o que vai acontecer? O total depois vai ser incrementado com o total de cima, mais o conta maior de novo, que vai analisar a raiz esquerda. A raiz esquerda, agora a gente está. O nosso nó atual vai ser o 5, ele não está na condição de parada da recursão. E a gente vai ter de novo. O valor, ele é maior do que esse 5? Não, ele não é. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar de novo o tamanho, aí o tamanho ele vai contar de novo, ele vai saber que é o 6, que é o 9, que é o 7, que é o 10, ou seja, está em 4, vai somar com o 5, porque o 5 também é maior. Ele vai... Com certeza nós sabemos que a partir do 5 todos são maiores, porque o 4 ele é menor que o 5 e todos os números à direita do 5 são maiores. Bom, o total de novo vai ser incrementado e ele vai ir para a esquerda. A partir do 2, ele vai ver que o 4 é maior que o 2, e aí ele vai saber que aquele total é o 5, o 6, o 9, o 7 e o 10. Tá, e como a gente sabe que a condição do... que essa condição aqui foi aceita na inversão global? Aqui, do número z ser maior do que o número j. A gente tem essa certeza porque quando a gente faz a inserção, a gente fez pela lógica do for de começar da posição inicial do vetor e ir até o final. Então, tudo depois que for analisado vai ter um índice maior. Então, a gente consegue afirmar que a garantia está sendo cumprida, entendeu? Para outro exemplo, temos aqui os maiores que o 8. Nesse caso aqui, já vai cair nesse primeiro if. Ele vai analisar a raiz à direita. E aí ele vai chegar pro 9. O 9 ele não vai cair nesse if, então ele vai pegar do 7. A partir do... Quando ele vai pro 7, ele tem certeza que os da direita, aqui de cima, são maiores. Então ele vai ter o 9 e vai ter o 10. Ou seja, 2. Então ele vai retornar esse valor. 2, é assim que funciona. E isso tudo inserindo, a partir do for, ele vai conseguir o número total de global, porque o global ele vai aumentando como uma variável de contador, né? Já esse for aqui, ele é muito simples, é o for que o senhor nos deu, que ele vai conseguir, percorrendo o vetor de maneira n, contar, se o número i for maior que o número da posição de i mais 1, conta local mais mais. No final, dá um liberar para essa raiz, né, para não deixar nada alocado de maneira incorreta. Aí o mesmo if simples que eu tinha feito na aula para retornar true ou false. Aqui eu vou ter o exemplo do min que o senhor nos deu em aula. As ideias de teste passaram. E aqui eu tenho o Doctor Memory, que mostra que não teve nenhum erro, nenhum vazamento de memória. E é basicamente isso. Boa noite. Valeu.